você conhece a Boeing, lógico que conhece, e também sabe que está numa situação bem complicada. E sabe o que aconteceu? Uma greve desde setembro ainda não se resolveu. Mas o que será que está por trás disso? Quais são as consequências? De onde vem isso? Quer saber? Venha comigo, assista esse vídeo que vai ser esclarecedor. Bom, esse canal, o canal da Espaço Aéreo, traz assuntos relacionados com a aviação. Acompanhe a gente, aliás, ative o sininho aí para novas notificações e você estará por dentro do que está acontecendo nesse mundo da aviação. Hoje, especialmente, eu trouxe aqui, está comigo aqui, professor doutor Icarim. Olha, veio lá da PUC Goiás prestigiar aqui, nós estamos aqui em São Paulo, na ESPM. Olha só, ele veio tratar de um assunto que é especialista. Doutor Icarim é um estudioso na área de aviação, começou lá com turismo e acabou se apaixonando por um modal que talvez seja mais importante, né, que é a aviação. Professor Icarim é bacharel em Direito e fez pós-doutorado em Economia pela Unicamp, também depois pós-doutorado em Gestão de Organizações pela USP em Ribeirão Preto. E é lógico, trabalhou com turismo, o negócio dele, muito tempo com turismo, agência de turismo, coordenador de cursos de turismo, atualmente está na PUC, no curso de aviação, tratando de tudo isso aí, é um grande estudioso. Bom, nós vamos falar então sobre a Boeing, né? Icarim, esse negócio da Boeing, todo mundo tem falado do Max e tal, esses problemas que deu, foi muito azar isso? Será que isso é coincidência? Ela tá ruim agora e ainda por cima uma greve, 32 mil funcionários a Boeing tem em greve, desde setembro isso está acontecendo e as coisas estão bem complicadas, né? O que você acha disso aí? Bom, em primeiro lugar, agradecer essa oportunidade nossa aqui, professor Soares, aqui na ESPM, falar de um assunto importantíssimo. A questão, na verdade, é o seguinte, o problema da Boeing já vem de um longo tempo. Eu diria que desde a fusão com a McDonnell Douglas, em 97, e a Douglas, na verdade, tinha uma lógica mais voltada para o sistema financeiro, bolsa de valores, investimento. E, ao contrário dessa posição de gestão, a Boeing estava mais voltada com a pesquisa. Então, quem dominava a Boeing eram engenheiros, engenheiros voltados para a aviação. Então, a Boeing, desde o seu surgimento, lá em 1916, tinha uma ideia de criar coisas novas. E um exemplo significativo é o próprio 737, que é uma aeronave que vem desde os anos 60, final dos anos 60, e até hoje está aí no mercado. Mais de 10 mil aviões foram vendidos em praticamente todo o planeta, quase todas as empresas aéreas no mundo tiveram a oportunidade de utilizar o 737. A questão da greve, ela é sintomática, na verdade, se não me engano, são 17 mil que estão parados, que é um número considerável, se a gente pensar. Mais da metade, né? Então é um número considerável e isso está trazendo um problema muito grave para a Boeing, que já vem de uma situação delicada com a versão do 737, que é o 737 MAX, a versão mais recente. Então o que acontece? Se ela está numa situação extremamente delicada, e sobretudo depois de 2 acidentes fatais, onde morreram todos os passageiros e tripulantes, isso trouxe um abalo muito grande para a empresa, e em 2024, quando ela começou a se recuperar, houve um problema numa porta de emergência da Alaska, da empresa Alaska. O avião a 4 mil metros de altitude desprendeu uma porta de repente, enfim. Isso foi, na verdade, uma situação que parece que aí trouxe de volta a Boeing para uma situação delicadíssima que ela já estava, com a sua imagem arranhada. Então, veja bem, isso aconteceu em janeiro.
Quando é setembro, a empresa com essa dificuldade toda, parte dos operários entram em greve, boa parte dos operários entram em greve, cruzam os braços, a situação fica difícil porque você paralisa a produção. Se paralisa a produção, você não entrega a aeronave. E é interessante a gente observar que a demanda por aviões tem crescido de forma exponencial pós-Covid. Então há uma demanda por e ela não consegue entregar. Ela não consegue entregar. O mais vendido é o 737. O 737 na versão MAX. Então ela não consegue entregar. Ela produzia em média antes do Covid aí, em torno de 48 737 por mês. E foi reduzido isso aí para menos de 30 pela Agência Reguladora dos Estados Unidos, a FAA, exatamente por essas investigações, por irregularidades. Então o que acontece? Quando os operários, pares operários entram em greve, você suspende uma situação que já estava frágil, delicada. Isso significa menos receita, isso significa um problema por derivação. Como é que a gente diz por derivação? Porque eu tenho uma cadeia, eu tenho uma empresa aérea, eu sou CEO, gestor de uma empresa aérea, estou contando com a entrega de certas aeronaves. Essas aeronaves não são entregues, o que acontece no meu planejamento? Na estrutura toda da minha gestão do planejamento estratégico, eu vou ter um gap que vai me gerar custos altos, porque com a aeronave mais nova que tem, por exemplo, uma economia considerável de combustível, isso entra na minha pauta de despesa, tá? No meu cronograma de despesa. Como eu não consigo substituir a aeronave com maiores gastos por uma com mais econômica, eu vou ter um problema na minha planilha, que foi, de certa forma, organizada já há um tempo. Então, esse é um caso que gera um problema não só nos Estados Unidos da Boeing, isso vai gerar praticamente em toda a cadeia, né? Toda a cadeia de produção, empresas que funcionam, exatamente, que alimentam a Boeing, esse é um problema. A Boeing, na verdade, é uma grande alimentadora de equipamentos de aeronaves para muitas empresas em todos os continentes. E isso, então, é óbvio, é um problema muito complicado. Complicadíssimo. Sair disso é muito difícil, né? Muito complicado. E lá no início, né, quer dizer, lá em 1916, o William Boeing, ele começa, mas não era assim, né? A ideia era totalmente outra, como você falou, inovação e tal, mas parece que em 1997 ela então uniu com a McDonnell Douglas. E aí, o que acontece aí? Se a gente pegar a história da Boeing lá atrás, é uma empresa que foi se transformando num orgulho, isso é muito importante dizer, no orgulho do norte-americano. Então, você em qualquer parte do mundo tem a oportunidade de pegar, de viajar numa empresa estrangeira, seja lá qual for, e entrar num Boeing, no avião da Boeing. Então, isso é o orgulho. Eu sou norte-americano, por exemplo, eu tenho o orgulho de ter a Boeing estampada ali. É quase que como se ela fosse uma extensão do meu país, da minha nacionalidade. E de uma hora, o piloto, né, de Boeing tem orgulho de voar Boeing. A Boeing se transformou quase que num ícone de avião, de avião a jato. Então muitas vezes a pessoa fala, vai para algum determinado destino e pergunta, é de Boeing que eu vou? Mas o Boeing no sentido de ser um avião a jato. Então ela verdade. Ela criou essa imagem espetacular e isso, claro, que foi com muitos anos. Uma empresa que vem desde 1916, ela foi criando essa cultura do século passado. Do século passado. Então foi criando essa cultura, se esparramando pelo mundo, enfim, uma concepção bem enraizada. E o que é importante a gente observar, que é uma empresa que está assentada numa estrutura de produção baseada na engenharia. Isso é muito importante. Sim. Baseada na engenharia. Engenharia que vai trazer inovação. Sem engenheiros, eu não tenho inovação. Tá, em 1997, há a fusão com outro grande fabricante de aeronaves nos Estados Unidos, certo, que já tinha vindo de outra fusão. Então, Douglas e McDonnell se fundiram em 1967 e se transformam numa grande construtora de aviões. Em 97, outra fusão, e agora com a Boeing. Mas o detalhe importante é que isso é comum, Ricardo, isso é muito comum nos Estados Unidos, isso é muito comum no mundo hoje. Nós vivemos numa estrutura capitalista e as empresas maiores
vão engolindo as menores e elas vão se fortalecendo, vão criando musculatura. A gente pode até chamar isso de um capital monopolista. Sim. O que acontece na aviação? Então nós temos aí uma fusão e acontece um detalhe... A consequência, né? A consequência. Um detalhe importante que a gente não pode esquecer para entender essa crise da Boeing. Como era uma empresa de engenharia, de uma hora para outra, uma nova concepção da McDonald's, que entra nessa fusão e passa a coordenar, a gerenciar a empresa. E eles começam a desmontar, essa é a palavra que eu usaria para deixar bem clara a situação, desmontar uma estrutura de engenharia muito poderosa, muito qualificada, isso é um detalhe extremamente importante, muito que trouxe todo o sucesso. Sim, todo o sucesso da Boeing, muito qualificada, muito respeitada em todos os aspectos, e de uma hora para outra a parte da gestão da empresa, o comando da empresa, da administração, começa a mudar essa cultura totalmente. Começa a desmontar isso aí. E desmontar no sentido de canalizar para um outro segmento. A fabricante de aeronaves agora, McDonnell Douglas, a Boeing, vai agora buscar o mercado financeiro. Então a gente tem uma mudança do capital produtivo para o capital financeiro. Como assim? A empresa, em lugar de investir na engenharia, lá no chão da fábrica, naquele capital intelectual competente, ela vai pegar esses recursos e aplicar na Bolsa de Valores para ter uma outra rentabilidade. Talvez uma rentabilidade muito mais rápida. E os acionistas, certamente, que estão também de olho, estão de olho nisso. Nós queremos dinheiro e rentabilidade. E com isso, a engenharia gradativamente começa a perder força, começa a perder musculatura, e isso é que vai desaguar lá na frente. Nós estamos falando algo que começou em 1997. Então, lá na frente, os problemas vão acontecer com essa tomada de posição, de gestão. Você estava me falando, a gente estava comentando aqui, olha só, gente, que coisa incrível. Esse negócio de dinheiro, rentabilidade fácil na bolsa e tal, acionista, pressão, eles também entraram, de certa forma, a interferir na política americana. Me explica esse negócio, explica para o pessoal aí. O que, na verdade, acontece nesse caso aí, é que nos Estados Unidos o lobby é fortíssimo. Aliás, é legalizado, é conhecido. Então, a nova gestão da Boeing, com essa mentalidade que veio da McDonnell Douglas, ela, para se fortalecer nessa nova mentalidade do mercado financeiro, do capital financeiro, ela começa a investir no lobby, ou seja, uma captura do poder público, dos representantes do poder público, principalmente os deputados, o Congresso norte-americano. Então, mais de 300 parlamentares foram capturados, é claro que investiram mais de 300 milhões de dólares para fazer 300 milhões de dólares para fazer todo esse lobby e se fortalecer ali para que evitasse intromissão do próprio governo na gestão da Boeing ou da própria agência reguladora. Então esse é um fator importante que acontece nos Estados Unidos. E é bom esclarecer que isso é legal nos Estados Unidos. É legal nos Estados Unidos, exatamente. Bancar, né, e tal, as empresas privadas, elas podem fazer isso, né? E me diz uma coisa, bom, desculpa, o projeto do 737 é da década de 60, a estrutura da aeronave e tal, e os motores hoje, como é que é essa história aí, como é que você estava me falando? Você tem uma fuselagem projetada lá na década de 60 e você tem um motorzão, né, hoje, grandão e tal, como é que encaixa nisso? Porque teve várias versões o Boeing, né? Teve 200, 300, aliás, muitos voaram aqui no Brasil, o 100, 200, 300, 500, e aí o Max que está dando todo esse problema. E aí, por que será que isso está acontecendo então? Bom, a primeira coisa que a gente tem, eu explicaria isso de trás para frente. Primeira coisa que a gente tem em termos de inovação, o capitalismo vive de inovação. Eu estou aqui até me baseando num grande economista, Joseph Schumpeter,
Então, a inovação, ela vem, o sistema tira proveito disso e ele tem que se reinventar. O que acontece aí? Eu tenho fabricante de motores. Os fabricantes de aeronaves não fabricam motores. Isso. Nem Boeing, nem, por exemplo, Airbus, nem Embraer. Então, os motores têm lá seus fabricantes. Rolls-Royce, por exemplo, a General Electric. O que acontece? Os fabricantes de motores estão investindo muito em inovação. Eu diria até uma inovação de ruptura, que é aquela inovação que cria uma mudança singular. Uma mudança de... Mudança mesmo, né? Uma mudança de grande impacto. Não é uma aparência só. Não é incremental. É uma mudança em que é como se eu dissesse, sair do motor. Vamos pegar um exemplo do automóvel, do motor a combustão para o motor elétrico. Sim, é uma sim, ruptura. Sim, Eu tenho uma ruptura. Então, se nós pegarmos um fabricante de motor que investe maciçamente em novos materiais, por exemplo, utilizando fibra de carbono, utilizando cerâmica e uma série de outros componentes mais modernos, mais leves, mais eficientes, para gerar uma autonomia na aeronave com economia de combustível, que pode chegar aí até 25% de economia. Isso no cômputo de gastos de uma empresa aérea tem um papel significativo. Então, o que acontece? Nós temos os motores, os turbofan, que são bem avançados hoje, e eu tenho do outro lado uma aeronave, que é o 737, que vem dos anos 60, precisamente 67, final dos anos 60. Então, o que acontece? Essa mesma aeronave, essa fuselagem, que teve seus alongamentos, suas inovações incrementais, não é uma inovação de ruptura, mas uma inovação incremental. Então, eu tenho uma fuselagem que tem um tempo, um timing, e vou buscar um motor que é de ruptura, encaixar esse motor nessa fuselagem. Esse foi o maior desafio da Boeing com o 737 MAX, que é o avião de última geração que está aí. O 737 MAX 8, que na verdade trouxe esses problemas, o acidente, enfim. O 8 e o 9. O 9 ainda numa fase incipiente. O 10 foi barrado por conta desses problemas anteriores. Então, ou seja, essa adaptação, ou tentar arrumar isso, não vou dizer remendar, né? Mas tá adaptação, disso, né? É uma adaptação. A adaptação foi adaptando e é uma coisa antiga, não está dando certo, né? Uma coisa muito nova. Então você pega um motor que ficava debaixo das asas. O primeiro 737 é o motor de jato puro. Isso, era fininho, né? Lembra? O motor que a gente chama era fininho, charuto. Como se fosse um charuto. Hoje você tem um motor, o turbofan, que tem uma envergadura imensa, maior, e o 737 era um avião baixo, muito próximo do solo, para poder facilitar, na época, isso dos anos 60, 70, em que os aeroportos não tinham pontes de embarque. Então, para facilitar o desembarque de passageiros, de bagagem, etc. Então, os aviões eram muito próximos do solo. 737 até porque o motor era muito fininho também. Sim, mas como é que você vai adaptar um motor que tem uma envergadura enorme debaixo dessas asas? Foram feitas no 737-700, no 800, New Generation, algumas modificações, chegando o motor para frente, modificando a própria estrutura do motor, mas agora não dá mais. Esses novos motores, eles não conseguem se encaixar ali. Então, o que a Boeing fez? Chegou o motor um pouco para frente das asas, 3 centímetros talvez, e suspender ele um pouco mais. Até aí parece fantástico. Parece que resolveu o problema, mas não, você criou outro. Você tira todo você resolve o problema e cria outro. Cria outro, você tirou o equilíbrio da aeronave. E aí, no ângulo de ataque, quando o avião decola, você pode interferir no ângulo de ataque e perder sustentação e entrar em stall. Foram os 2 acidentes que aconteceram na Etiópia. Aí o problema, né? E aí, o que a Boeing fez para resolver isso? Chamou a parte técnica e introduzir um software, o MKS, um software, para poder tentar estabilizar a aeronave no processo de decolagem, para que ela não perdesse o ângulo de ataque e entrasse em stall. Só que ela cometeu um erro gravíssimo em não comunicar com as empresas que estavam comprando aeronave que tinha esse sistema instalado ali. Ou seja, perdeu credibilidade aí também. Perdeu credibilidade e o piloto fica numa situação completamente frágil, não só os pilotos, como aqueles que obviamente vão, o usuário da aeronave, evidentemente que corre um risco enorme, e isso entra na gestão de qualidade da empresa, que ela foi perdendo
bastante aí. Gestão de qualidade e de risco, que é algo importante que a Boeing tinha como prioridade. Ou seja, isso se perdeu aí no passado, nessa história que Não você... foi se perdendo, porque imagina, eu tenho no chão da fábrica algo que é importante, eu tenho uma gestão, uma diretoria que vai cuidar de todo o processo de segurança. Como assim? Por exemplo, uma peça que está sendo encaixada, a qualidade dessa peça, a origem dessa peça. Então isso existia na Boeing. Teve problemas com isso também, né? Teve problemas. Eu li a respeito disso, também teve problemas com isso, quer dizer, muito ruim para a imagem da Boeing. Ela teve problemas e ela está tendo problemas porque é o seguinte, existe uma coisa chamada tempo. Como a competição é muito grande entre os dois grandes players, Airbus, por exemplo, avançou muito na inovação, a Boeing não está tendo tempo para respirar e pensar o que nós vamos fazer para recuperar. O mercado demanda, a demanda é grande, então nós vamos, vou usar um termo que seria absurdo hoje, correr riscos. Nós sabemos que equipamentos que estão sendo colocados em algumas aeronaves vêm com riscos de defeito. Isso foi constatado pela investigação que foi realizada após os dois grandes acidentes em 2018 e 2019. Então, a Câmara de Comércio dos Estados Unidos começou a investigação, interrogaram vários engenheiros da Boeing, o presidente da empresa, enfim, e chegaram à conclusão, está no relatório, um relatório de aproximadamente hoje, esse documento tem umas 300 páginas, está em acesso para as pessoas que quiserem procurar, e tem um item lá importante dessa investigação que, segundo os depoimentos de vários funcionários, eles estavam colocando peças nos aviões que podiam estar com defeito. Nossa. Então isso entra, por exemplo, um caso que eu me lembro que estava ali no documento, muito claro, máscaras de oxigênio. Então, digamos, 170 máscaras de oxigênio que são instaladas pelos fornecedores, uma parte, tipo 10%, talvez não funcionem na aeronave, numa necessidade. Então esse é um caso. Nós tivemos aí com a Alaska Airlines, que perdeu a porta durante o voo. O que aconteceu? Segundo as investigações, faltaram alguns parafusos necessários para prender, fixar a porta na fuselagem. Então são erros primários que, na verdade, refletem lá no chão da fábrica uma política que está sendo postergada, que é um gerenciamento de risco, que a empresa não está levando em conta. Então, ela está pagando um preço por não estar fazendo isso, ou seja, por não estar priorizando a gestão de qualidade, gestão de segurança ali na empresa de segurança. Olha só o que acontece. Gente, olha só, eu vou falar aqui, eu vou te aproveitar, eu acho que vocês estão gostando. Eu queria, Icarim, você citou aí a Airbus. Bom, a Airbus é a concorrente diretaça. E aí, como é que fica a Airbus vendo esse cenário ou durante essa história, como isso foi acontecendo? Qual foi o papel da Airbus aí? Conta um pouco a questão da Airbus. Como que ela nasce e aí na briga com a Boeing, o que está acontecendo? Bom, a Airbus é o grande concorrente direto com a Boeing. Nós só temos praticamente dois grandes fabricantes de aeronaves, que os chineses estão vindo aí com o Comac. Isso, aliás, é um assunto que depois a gente pode tratar. O Comac é o avião chinês, que é semelhante de um corredor semelhante ao 737 e o A320. Então, o que acontece? Nós temos aí um consórcio europeu formado por vários países que se juntaram para peitar a Boeing, vou até usar uma expressão assim para entender, peitar o primeiro campeão de vendas no mundo, que era a Boeing, em primeiro lugar. E aí investiram maciçamente em PDI, a gente chama de PDI, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. E investiram muito na aeronave de um corredor, que é o campeão de vendas, que era o campeão para competir com o 737, que era o campeão de vendas no mundo até então, que vem a versão do A320. Então, o A320, ele vem com uma motorização bastante eficiente, é um motor que está distante do solo. Aliás, ele foi projetado Muito mais recente, então ele está distante do solo.
você pode modificar os motores mais eficientes, que tem um ângulo, o diâmetro maior, então não há o menor problema, você simplesmente troca um motor por outro. Mantém a mesma fuselagem, todo o procedimento de navegabilidade nas perfeitas condições. E aí o que acontece? O interesse o interesse da Airbus era superar a Boeing no mundo. E isso aconteceu exatamente de uma estratégia agressiva da Airbus, que é a versão A320 Neo. E aí você traz um motor que tem uma eficiência muito grande de combustível. A Boeing entrou meio que numa zona de conforto. Então, um exemplo que eu acho sintomático com relação a isso, essa agressividade e essa tomada de posição de mercado da Airbus, é quando ela entra dentro, vou usar uma expressão assim, bem simples para entender, no quintal da Boeing, dentro dos Estados Unidos, e bate as portas da American Airlines, que era exclusiva, que tinha como exclusividade os aviões, praticamente exclusividade com a Boeing, não tinha Airbus. Desde a sua história de criação. Desde a sua história. Então a American Airlines é uma cara de Boeing. E evidentemente que a Airbus entra no território norte-americano e oferece essa nova versão do A320, que é o A320 Neo, com uma eficiência enorme, fantástica. Momento em que combustível oscila muito, petróleo, etc. Então isso veio a calhar, quer dizer, uma empresa que já foi a maior do mundo, a American Airlines, se vê diante dessa possibilidade, ela só tinha uma saída. Aliás, vamos dizer duas: comprar ou comprar. Porque se ela não adquirir esse avião moderno, os seus concorrentes dentro dos Estados Unidos vão adquiri-lo. É o caso da United, por exemplo. Sim. Então o resultado é comprar. Então eles fecharam uma carteira para entrega de 300 aeronaves. 300 a 320. 300 aeronaves. 300 aeronaves. E aí o que acontece? É claro que isso é entregue escalonado, um tempo, etc. E para facilitar isso tudo fácil, dentro de um planejamento estratégico. Isso não é uma coisa que nasce aleatoriamente. Isso não é uma traição da American Airlines trair a Boeing, não. Nada a ver, é negócio. Nada a ver. A Airbus, inclusive, vem com uma estratégia muito bem estabelecida de ampliação de mercado e de entrar no território da Boeing. E, na verdade, eles criam uma montagem dessa aeronave dentro dos Estados Unidos para que ela tenha um custo ainda menor. Porque as aeronaves... Ajudando, inclusive, a economia americana. Americana, porque elas são taxadas. Então, se a aeronave viesse de Toulouse, nos Estados Unidos, ela teria uma sobretaxa. E aí, resultado, não, nós vamos montar a aeronave dentro do território norte-americano, isso significa menos custos e uma aeronave mais barata. Com isso, o CEO da American Airlines entra em contato com o CEO da Boeing e diz: olha, acabamos de fechar um contrato com 300 aeronaves com a Airbus. Isso deixou a Boeing completamente desesperada, porque ela não esperava essa mudança. Nós estamos perdendo o mercado dentro de casa, que isso é o pior. E um volume considerável. Um volume considerável, isso não parou mais. Bom, resultado, a Airbus hoje é a maior fabricante de aeronaves comerciais no mundo, já disparou na frente. Ela está produzindo hoje mais de 60 A320 Neo por mês. Mais de 60. Mais de 60. Ela não consegue preencher a demanda, atender a demanda. Por que ela não consegue? Primeiro porque a Boeing, por uma razão que nós já colocamos aqui, por razões explícitas aqui de fabricação, etc., de erros de qualidade, na gestão de qualidade, e a FAA reduziu a produção do 737 MAX nos Estados Unidos, reduzindo para menos de 40, eles produziam 48, queriam chegar a mais de 50. E com isso, elas não conseguem atender o mercado. Há um atraso significativo de várias empresas aéreas, incluindo, a gente não pode esquecer, da Gol no Brasil, que tem todo um planejamento que foi feito para substituir o 737-800 pelo 737 MAX 8, e ela não está conseguindo receber de acordo com o cronograma. Então, a Gol é um exemplo de uma empresa brasileira, mas esse caso se espalhou pelo mundo. Então, criou-se aí um gargalo complicado. E aí, a Airbus, a partir daí, passa a ser a número 1 em vendas de aeronaves comerciais no mundo. Ou seja, a Airbus está nadando de braçada
por causa desse problema gravíssimo. Gravíssimo. Então, essa greve que nós falamos no início daqui, isso é muito preocupante, quer dizer, o que perspectivas tem, né? Poxa, é muito complicado. Na verdade, é quase um beco sem saída. A greve veio no pior momento, porque imagina que a Boeing está na UTI, respirando por aparelhos. De uma hora para outra, o médico, é como se o médico abandonasse ali, dissesse, olha, se vira, chama a família. chama a família e vamos decretar a situação. Agora, Karim, uma pergunta que não quer calar, né? Lógico, teve aquele lance da Embraer, né? Teve aquele lance da Embraer com a Boeing. E vai, não vai, eu me lembro no Congresso e tal. Nós escapamos de uma furada, será ou não? Eu acho que a gente escapou de uma furada. Obviamente que aquilo era tremendamente ruim para a Embraer e para a... Para a Boeing seria até bom, ou não? Sim, a princípio sim, se levássemos em conta que o concorrente, a Airbus, já tinha adquirido a Bombardier do Canadá, canadense, a concorrente da Embraer. Inclusive, ela rebatizou a aeronave com a A320, que concorre com o nosso Embraer. Ou seja, lá deu certo, a Airbus, Bombardier sim, deu certo. A partir disso, ela salvou a Bombardier. Que vinha ruim. Que não estava conseguindo competir com a Embraer. Com a Embraer. Agora, o que acontece é que no frigir dos ovos, se a gente puder dizer isso, o que a gente pode concluir é que foi um grande negócio não ter ido para a Boeing e, ao mesmo tempo, com a crise agora dos aviões de um corredor, sim, a Embraer, a princípio, está tendo à sua frente uma possibilidade que vai se abrindo de, eu não diria substituir o 737, mas entrar na fabricação dessas aeronaves. Ela que já tem uma aeronave menor, também de um corredor, mas ela poderia talvez investir nos próximos anos, talvez a médio e longo prazo, e ter uma aeronave para competir com a A320 e com o próprio 737 da Boeing. Isso é uma coisa que se especula por aí, já foi discutido nos Estados Unidos, há pouco a imprensa norte-americana, se não me engano, a Bloomberg, inclusive chegou a afirmar que a Embraer estava se preparando para produzir uma aeronave que iria concorrer com o 737. Olha só. Airbus. Então, é uma oportunidade que o mercado sim, as se apresenta, né? Elas, o que acontece? Ela pode surgir de uma hora para outra. Evidentemente que não me parece que a Embraer estava se preparando para isso, para né? ter essa aeronave, porque ela tem um nicho de mercado que vem abaixo do 737. Então, as aeronaves... Que são os E2. Exatamente, que agora é o E2. É a aeronave para 170, 190 passageiros. Então, ela está num voo ainda regional, talvez um regional com uma extensão maior. Os aviões são mais econômicos também, usando uma motorização mais moderna. Então, o que acontece? A Embraer tem esse nicho de mercado. E está forte, praticamente sozinha agora. Ela está fortíssima nesse mercado, está tendo uma boa receptividade, uma imagem, isso é importante observar, uma imagem muito positiva a Embraer, e nós temos que levar em conta que a Embraer se posiciona numa condição completamente diferente da Boeing, onde ela ainda favorece muito a parte de engenharia. E se você quer inovação, não tem como investir em PDI e no intelectual, ou seja, no engenheiro. O engenheiro é fundamental para você criar inovação. Sem engenharia, nós não temos inovação. Sem dúvida. Olha só, foi muito legal. E Karim, muito obrigado mesmo, esclarecedor, de forma didática, aí passeando pela história da Boeing e esses acontecimentos atuais, né? Acho que ficou claro aí, a gente pôde entender um pouco melhor. Obrigado, Karim, muito obrigado por estar conosco aqui. E olha só, acompanha a gente, fala do que você achou aí. Tem dúvida? Manda pra gente, que a gente encaminha pro Karim e quem sabe a gente venha num novo vídeo falando sobre esse assunto que tem coisa, hein? Nós estamos conversando aqui um tempão, rapaz, e olha, tem muita coisa bacana. Eu gostei desse spoiler da nova companhia chinesa. A Comac está aí, eu diria que incomodando a Boeing e Airbus, principalmente a Boeing.
Os norte-americanos já estão criando uma reserva de mercado para evitar que o Comac 919 seja competidor do 737 nesse momento aí. Os chineses não brincam, eles têm um forte investimento em tecnologia, em PDI, etc. Então, a gente tem visto aí com os automóveis elétricos. Não, sem dúvida. BYD, por exemplo. BYD, é verdade. E na aviação estão vindo aí. Olha só, fica a dica, quem sabe a gente faz um vídeo aí falando só sobre esse assunto. Acompanhe a gente, dê sua opinião e até a próxima!